Olá, galerinha do quarto ano, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana e vamos juntos trabalhar a aula de ciências sobre a cadeia alimentar. Continuar o nosso trabalho, né? Lá no nosso livro, na página 153, vamos ver um pouquinho mais sobre a questão dos decompositores. E aí na casa de vocês perceberam, se por um acaso da última aula para hoje, viram algum alimento que estava lá entrando no processo de decomposição? Perguntaram, analisaram sobre a última questão, o que a gente faz quando um alimento está naquele processo? A gente pode usar a maioria deles na compostagem. Para saber mais, acredita-se que há muito tempo os seres humanos observaram o processo de decomposição na natureza e perceberam que o composto resultante era muito fértil. Eles passaram então a coletar esse composto fértil, que resultava da decomposição natural para adubar as suas plantações. Esse composto era encontrado onde a decomposição da matéria orgânica acontecia em abundância, como nas florestas, onde há muitas folhas e outras partes vegetais caídas no chão. Vou descer aqui. Aos poucos, os seres humanos passaram a imitar a natureza, misturando diferentes materiais orgânicos, restos de alimentos, palhas, fezes de animais e etc., para fazer o adubo rico em nutrientes e pronto para ser aplicado nas plantações. Isso contribuiu também para o desenvolvimento da agricultura e para a reciclagem do lixo orgânico. Hoje em dia, as pessoas podem adubar também as hortas com a técnica parecida, que é a compostagem. Vocês já viram sobre a compostagem? Vocês já fizeram alguma compostagem em casa? Já utilizaram o adubo da sua compostagem? Se vocês já fizeram e já utilizaram, perceberam alguma diferença em alguma hortinha que você tenha na sua casa? Vamos ver aqui um exemplo de um composto resultante da degradação da compostagem. Olha lá que legal. Compostagem é uma técnica biológica que acelera a decomposição do resíduo de material orgânico para obtenção de composto orgânico, usado como adubo. Na página 54, vamos ver sobre a conservação dos alimentos. Como que a gente pode fazer para que a gente mantenha o alimento mais bem conservado, para evitar que ele se estrague com facilidade. Para que o processo de decomposição ocorra, são necessários basicamente 3 fatores: umidade, temperatura e oxigênio. Esses fatores ajudam os organismos decompositores a crescerem e se multiplicarem. Quando os alimentos entram em decomposição, muitas vezes eles acabam ficando inapropriados para o consumo e assim dizemos que eles estão estragados. Você já observou uma fruta ou um alimento que estragou? Como fazer para evitar que os alimentos estraguem? O que a gente faz em casa normalmente? Para a gente evitar que o alimento estrague, a gente coloca ele na geladeira, porque a temperatura baixa faz com que esse processo da decomposição diminua, ele não acelere, né? Ele aconteça mais tarde, isso aí. Em geral, queremos que os alimentos durem mais tempo para o consumo, evitando que se decomponham e que possam estragar. Assim, há várias técnicas de conservação dos alimentos. Você conhece alguma? Nós acabamos de citar um exemplo, quando nós colocamos o alimento na geladeira. Existem alimentos que já devem ficar na geladeira, porque se ficar fora eles já estragam muito mais rápido ainda. Como, por exemplo, os iogurtes. Se a gente deixar o iogurte fora da geladeira, ele vai estragar com muita facilidade. E quando a gente fala estragar, é porque ele está num processo de decomposição. Quando já começa a aparecer lá o mofo, o bolor. Vamos iniciar agora, com a lupa na mão, algumas atividades.
Pesquise em livros, sites, enciclopédias e outras fontes de informações o que são e quais são as técnicas de conservação para responder as perguntas a seguir. Então, olha lá. Quais maneiras ou técnicas de conservação dos alimentos você encontrou? Então, vou responder aqui algumas sugestões, tá? Eu sugiro que para essa atividade, nessa aula, você dê uma pausa, faça essa pesquisa e depois assista a partir de agora para poder ver se nós vamos ter respostas em comuns, ok? Então, vamos lá. Número 1, alguns exemplos. Aqui nós temos a temperatura reduzida, como a utilização das geladeiras, desidratação, né? Temperatura elevada também, salgar o alimento, defumação, que são, por exemplo, aqueles alimentos defumados, assim, quando a gente diz ali um presunto defumado, uma carne defumada, tá? É um processo que se chama aditivos químicos e entre outros. Então, aqui eu coloquei algumas sugestões de técnicas para a conservação do alimento. Então, reduzir a temperatura, quando a gente congela, por exemplo, um alimento. Desidratação, um exemplo de desidratação muito conhecido, tomate seco, tá? Quando a gente fala tomate seco é porque tirou toda a água daquele alimento. Temperatura elevada, então quando a gente cozinha muito bem, deixa aquele alimento bem cozido, altas temperaturas, mantém ele. Deixar, por exemplo, aqui um exemplo de salgar o alimento, a carne seca, salgada, né? Que ela fica cheia de sal antes de usar. Muitas vezes a gente precisa deixar lá de molho na água para dessalgar e a gente poder utilizar. O bacalhau também é um peixe que fica muito lá no sal, fica aquela crosta assim de sal em cima. E aí precisa também deixar de molho para tirar todo aquele sal e aí utilizar. A defumação, como eu disse lá, o presunto defumado é um exemplo. Aditivos químicos, que é o que usa-se muitos, por exemplo, deixa eu ver aqui, um atum em lata, uma sardinha em lata, são utilizados produtos químicos para poder manter ele conservado ali naquela lata, tá? Na sua casa, alguma dessas técnicas é utilizada para conservar o alimento? Lá na minha casa a gente usa muito a geladeira, por exemplo, para manter o alimento durando mais tempo. Que mais? Compra-se às vezes carne seca para poder que dura mais. Mas assim que eu faça na minha casa é muito a questão da geladeira. E você aí na sua casa, qual é o mecanismo que você usa para evitar a decomposição? E número 3, escolha uma das técnicas que você encontrou na pesquisa e explique como que ela funciona. Então, eu fui dando já alguns exemplos aqui, né? Das indústrias que usam produtos químicos para poder manter aquele alimento em pacotes, em latas. Nós temos a questão das carnes ou peixes que são salgados para manter ele fora da geladeira. Já perceberam agora, principalmente nessa época da Páscoa, que a gente passa no supermercado, tá até um cheiro meio forte do bacalhau, que não está na seção de geladeira, ele fica ali fora. Ele tá ali salgado. Se você pôr a mão nele, ele tá com uma textura meio grossa, porque é o sal que está nele. Aí a pessoa leva para casa, vai lavar, limpar, tirar todo o sal, para aí poder cozinhar e a gente poder comer. Então aquele sal que tá ali é para manter o bacalhau e não estragar, né? Não deixar ele se decompor. Agora nós já sabemos que a palavra estragado também quer dizer decompor, quando está em decomposição. Vamos continuar. Lá na próxima página temos já uma sugestão de leitura. Vocês conhecem esse livro? Quem come o quê?
Se você não conhece, fica uma sugestão para você pesquisar aí na internet, se você consegue pegar esse livro para fazer a leitura online ou emprestar em alguma biblioteca virtual. Ao comer sua refeição favorita, arroz, feijão, bife, salada. Eu também gosto dessa comida. Você gosta? O personagem desse livro analisa que o bife veio do boi, que por sua vez come grama. Já a grama produziu seu próprio alimento pela fotossíntese. Que tal saber mais sobre a cadeia alimentar lendo o livro Quem Come o Quê? Do autor Marcos Vieira. Então aqui está uma sugestão de uma leitura bem bacana para você aí, aproveitando esses dias em casa, entre uma aula e outra, tem um livrinho bacana que vai continuar falando sobre a cadeia alimentar. Vamos fazer esses outras atividades juntos aqui, ó. Mão na massa. Vamos fazer a leitura da tirinha. Oi, Maurício, que penas lindas você tem. Muito obrigada. O segredo da minha cor está na minha base alimentar. Sério? Qual que é a sua receita? Pequenos crustáceos. Credo! Por quê? Quem que é que está falando com ele aqui? Ou seria um crustáceo. Ele acha que está correndo o risco de morrer e como é que chama aqui? O Maurício se alimentar dele, que o Maurício aqui no caso é uma gaivota, né? Letra A. Aqui é o caranguejo. Chamei ele de Siri. Por que o caranguejo ficou assustado? Porque ele achou que podia virar um alimento. Então vamos lá responder. Vou responder aqui no meu livro digital. Então vou colocar lá. O caranguejo, sem o i, se assustou porque ele é um crustáceo, saiu crustáceo, e por isso serve de alimento. Certo? Então, ele ficou assustado porque ele poderia ser comido a qualquer momento ali, né? Letra B. Podemos dizer que o Maurício Unguará é um consumidor primário? Eu falei que era uma gaivota, né? Mas não é uma gaivota, um guará. Ele é um consumidor primário? Não. Por quê? Ele está se alimentando lá do produtor? Não, ele está se alimentando de um outro consumidor. Então, ele não é, porque ele está se alimentando de um outro consumidor. Como ele também é um consumidor. Certo, pessoal? Então, por hoje, na aula de hoje é isso. O exercício 2 nós vamos deixar para a próxima aula e como atividade vocês terão uma ficha para realizar. É a ficha número 4, página 83 e página 84, são essas duas fichas aqui. Página 83 e a página 84, ok? Eu estava mostrando aqui para vocês. Então, vocês vão realizar essas atividades. Nos vemos em breve, turminha, para a próxima aula. Se cuidem. Tchau!